Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast da Minds Idiomas. Aqui você vai saber o que realmente importa no aprendizado do inglês. Meu nome é Silvio, sou gerente da Minds há 17 anos e hoje a gente está aqui com duas pessoas que podem falar muito sobre o que você precisa para destravar. Dois professores, Tati e Carlos, que vão responder um tema muito interessante. Por que que as pessoas travam tanto para aprender inglês? Por que é tão difícil começar a aprender inglês? Tati e Carlos, prazer receber vocês aqui. Assim, o primeiro contato que a gente tem com o aluno, normalmente a pessoa apresenta uma situação que houve com ele, né? Às vezes uma situação de uma sala de aula, numa pré-escola, uma situação que teve, que ele já vivenciou, né? Mas o que trava realmente são muitas informações que vêm na cabeça dele, e às vezes quando a gente faz uma pergunta, ele olha para cima como se estivesse pensando, como se estivesse procurando alguma coisa. Fala assim, mas peraí, mas se ele não aprendeu nada, ele está procurando o quê? Uhum, sim. Né? Então a pessoa fica pensando naquilo. Então a ideia, primeiro, é levar para a pessoa informações que ele vá usar. Então isso aí é a situação de que a gente tem que levar para o aluno coisas que vão fazer parte do cotidiano dele. Porque outra dificuldade também é ele falar assim que ele quer montar frases. E o idioma, ele não pode ser considerado como um quebra-cabeça que ele vai montando frases daqui para ali. Então, isso aí trava muito, porque o jeito dele falar inglês vai ser muito diferente do jeito que se fala português. As palavras que são usadas no português nem sempre vão ser aquelas que vão ser usadas. Então, o jeito de falar inglês é diferente. Então, a pessoa acha que ele vai usar o vocabulário dele no inglês. Isso Sim. daí, ele entrave. Então, surge o entrave, né? Na maioria das vezes também isso acontece, como ele falou, né? Tem uma trava, tem uma situação que já aconteceu com ele, né? Mas algumas vezes também chega muitos alunos assim, olha, o meu inglês é de escola, eu sou uma pessoa nervosa, eu não consigo, eu entendo, mas eu não falo. Então, assim, acontece muitas situações em sala de aula quando a gente recebe aluno dessa forma. Muitas vezes o adulto ele se cobra muito, né? Então é muito diferente. É como o professor Carlos falou, depende muito. É uma trava que eles têm, é uma busca pela perfeição que muitas vezes não tem necessidade de uma perfeição. Se você está aprendendo alguma coisa pela primeira vez, eu acho que você tem que deixar o natural. Mas como a gente é adulto e a gente não tem muita paciência, muitas vezes a gente se cobra muito. Então, muitas vezes acontece a trava por conta disso. A gente já chega com aquele medo. A gente nem viu como é que funciona a metodologia, nem a sala de aula, mas a gente já chega se cobrando no lugar e perguntando assim, ai, nossa, o que é que eles vão pensar se eu errar? E se o professor perguntar e se eu gaguejar, será que vão rir de mim? Eu já peguei muitos alunos assim. Isso que eu ia comentar sobre a questão do medo, da vergonha de errar, né? Seria um maior vilão que vocês veem nos alunos? Assim, essa questão de vilão é complicado porque, por exemplo, quando uma pessoa chega Depende muito da idade, porque quando uma criança é colocada num curso para aprender inglês, ele não tem tanta barreira porque ele não sabe tanto português. Então, a barreira que ele encontra ali é mínima, né? Porque ele sabe o português que ele fala dos pais em casa e dos amigos. Quando ele vai aprender o inglês, ele está com pouco vocabulário na cabeça dele, Uhum. né? Quando é o adolescente, ele já tem aquela situação do colega. Eu não vou pagar mico aqui, Isso, né? já surge a questão da vergonha, Comparação, Não né? vou da pagar mico comparação. aqui, né? E quando chega o adulto, ele já quer o imediatismo. Então, cada fase dessa tem uma trava diferente, né? Então, é muito comum, por exemplo, a gente já ter visto de uma criança que ela sabe muito bem como é que se programa um celular, né? Eu compro um celular novo, eu vou programar para quê? Eu entrego para o meu filho que é mais novo, o meu sobrinho e tal, ele vai programa ali e tal, o celular está tudo bem. Um computador, tem uma falha no computador, ele vai e mexe. Por que que é que ele mexe que ele consegue achar o atalho? Porque ele não tem medo de errar e aquele erro, se de repente ele não conseguir, não vai acontecer nada. Uhum. Agora, a pessoa que está trabalhando, que vai aprender inglês, ele já quer aprender o inglês para poder usar, já para o imediatismo.
Então é por isso que essas travas são diferentes. E a questão da sala de aula é o inglês de colégio e o inglês de idioma. O inglês de colégio é o inglês de Matéria, né? disciplina, de Disciplina. disciplina. Então ele vai aprender a decodificar. E na hora que ele vai para o curso de idioma, ele deve aprender para usar, para falar, para escrever. Então ele vai aprender tudo como idioma, como se fosse uma língua total, não é mesmo? Ele tá ali se é como se fosse a língua materna, né? Ele tá ali, quando você vai aprender um idioma, na verdade, você vai zero, né? Como se você fosse uma criança, um bebê que começa o português, como é que a gente começa a falar? Ouvindo os pais. É a Isso. mesma coisa de qualquer idioma. Então você vai aprender uma outra língua, não é a sua materna, mas ali você vai fazer a sua segunda língua. E a gente tem, como o professor Carlos comentou, né, a gente tem na escola a matéria, a disciplina do inglês, mas ninguém sai falando do inglês, né, com fluência da escola. Vocês diriam que esse fator da experiência que a pessoa teve na escola também pode ser algo que atrapalha ela aprender quando está adulta, né, mais velha? Olha, convivência, assim, como eu já fui aluno, o professor Carlos já foi aluno, em períodos diferentes, eu acho assim que se tem sim, depende sim daquele professor que está ensinando, da turma em si, mas acredito que muitos alunos, quando estão aprendendo, e a maioria, se você perguntar, entre espanhol e inglês, o que é que você gosta mais? Ah, eu detesto inglês, eu prefiro espanhol. Ah, eu não suporto inglês, mas a maioria dos alunos, eles criam um bloqueio daquela aula ali em si. Muitas vezes porque o professor não está apresentando uma aula interessante, muitas vezes porque o professor, vamos lá, no meu tempo não tinha tecnologia que tinha hoje, era só quadro, livro e aquela didática, aquela coisa, e a gente já começava a aula, o professor falando assim, olha, hoje vamos aprender o verbo to be, ser ou estar. E não tinha outra coisa, aí mudava de ano, era a mesma aula. Eu acho assim que essa aversão ao inglês vai se criando a partir disso. Porque na escola é uma coisa assim que o professor ele não segue uma rotina, ele não segue um material legal, ele não tem. Eu já peguei escolas assim que nem livro tinha. O professor não sei nem como é que ele se virava. Uhum. Então, assim, eu acredito que muitas vezes vem o ódio, vem o bloqueio, porque não teve uma experiência legal dentro de sala de aula. Tem gente que tem trauma realmente, né? Exatamente. Às vezes pegou um professor que era muito rígido, né? Isso, também tem professor Forçava que ali não a tem nem jeito de pronúncia, né? ensinar, entendeu? Então acontece essas trocas. Agora imagina um estrangeiro. Eu já ouvi alguns estrangeiros tentando falar português, e quando ele vai falar o tal Não, do verb to be, É, ele vai falar em português, ele vai falar, eu está fica com sono, com sono. está, Eu está fica. Quer dizer, ele não sabe conjugar o nosso verbo. isso. Então ele já fala os dois. sim. Então ele já conjuga os dois. Então é bem curioso essa parte, né? E a questão de falar como idioma e falar do verbo to be, e aí a pessoa pensa só na estrutura e não pensa em como usar, Uhum. né? E é onde muitas vezes as pessoas falam do passivo, porque pessoas já viram o verbo to be há tantos anos e depois não sabem para que ele serve direito, Mas se você né? pedir para fazer uma frase, não faz. Sim, com certeza. Ah, verbo Né? to be eu sei. Mas o que é que ele pensa? A maioria dos alunos pensam que é o verbo to be, é o I, you, they, she, e não sabe que na verdade é o is, are, am. Eles não sabem. Então eu já sei isso aí, mas quando você começa a botar em prática, aí faz. É assim. Uma coisa é você saber, outra coisa é você conhecer Usar, e saber usar, né? conhecer, isso. Diferentes. Colocar no E é dia a uma dia. coisa que acontece muito, é o aluno que chega assim, você já estudou inglês? Já estudei inglês, sim. Tal, e na hora que a gente vai conversar com ele, ele não sabe. Aí a gente entrega o livro para ele e fala assim, mas isso aqui eu já vi. Eu falei, mas por que você não usou? É porque a pessoa está no passivo. Ele só tem a memória visual porque ele viu no livro. Então, se ele ver o livro aberto, ele vai saber devagar sobre aquilo. Às vezes ele sabe até ler, Sim. né? Então, é muito importante essa questão. A pessoa fala porque ela ouviu e ela escreve porque ela lê, né? Então, o grande, é, vamos dizer assim,
o pulo do gato para o aluno fazer uma boa redação, ele lê bastante. Então, se ele lê bastante, ele vai ter vocabulário para poder escrever, né? Mas aquilo ali é escrito, ele é escrito. Então, mas no momento que ele vai falar, será que ele já escutou o suficiente para poder falar? Muita Interessante. gente tem dificuldade de escrever um bilhete, mas ele sabe falar. Aham. Você manda assim, tal, escreve isso aqui para mim. A pessoa não escreve bem. Então, tem várias dificuldades nesse sentido. É como se fosse um analfabeto em inglês, né? Uhum. Consegue replicar, mas para a parte de estrutura, gramática, não, né? Uma curiosidade, como é que vocês aprenderam inglês? Como é que foi a época de vocês para aprender inglês? Porque Eu hoje em dia tem muita aprendi, tecnologia, né, como o assim, Tati comentou. eu aprendi inglês, assim, primeiras palavras e tal, eu sempre gostei muito de ouvir música. Legal. E aí, tal, tinha aqueles records, né, os álbuns e tal, aí tinha o encarte e tal, com a letra de música, eu comecei a acompanhar. Apesar de não cantar, mas eu acompanhava as letras das músicas. E aí ficava acompanhando o que estava escrito com o que eu estava ouvindo e tudo. Mesmo que eu não entendia o significado, mas aquilo ali ficava gravado na minha mente. Então, aquele som, aquela sonoridade da música ficou muito gravada para mim. E aí, quando eu tive a oportunidade de estudar inglês a primeira vez, foi foi através até de uma professora no colégio, que era professora de português, ela ofereceu um curso de bolsa. Era uma bolsa que estava num colégio, numa escola de inglês lá na cidade. Que E legal. aí eu fui, fiz a minha matrícula e tal, desde então eu comecei. Então eu comecei através da música, né? Eu pegava livros do meu primo, que morava na mesma casa que eu, e aí eu comecei a ler aqueles livros e tal, mesmo que eu não entendia nada, mas começava a ler folheando aqueles desenhos e tal, livro antigo, porque não tinha slide, não tinha nada dessas Sim, coisas, né? Então eu começava a ler o livro. Então isso foi isso aí que me despertou o interesse. muito legal. Na minha época foi um pouquinho depois da dele, né? Mas vamos lá, de tecnologia eu só tinha a televisão, no caso o videocassete, que foi na época que eu tinha o quê? Era em 98, eu tinha 14 anos. Mas assim, desde criança eu sempre gostei de escutar músicas em inglês por conta da minha mãe, porque ela sempre escutou Michael Jackson, Madonna. Então assim, foi criando um hábito. E aí quando eu era terrível na escola inglesa, eu era terrível. Então, assim, eu não tive na escola, quando eu comecei a estudar, eram umas matérias que eu odiava, porque eu odiava a professora, eu não gostava, eu tinha trava, era terrível. E Nossa, aí, quando eu comecei a estudar num colégio do governo, eu fazia assim, eu estudava de manhã na particular e à tarde no governo para pegar um reforço, porque o uhum. colégio particular era muito difícil. Então, eu me apaixonei por uma didática de uma professora na aula de inglês. Então, assim, ela trazia coisas que eu não via na minha escola. Ela usava brincadeira, ela usava o quadro, ela trabalhava a música. Aquilo foi me encantando. Até eu chegar para minha mãe e dizer assim, mãe, eu queria. E ela até disse, olha, a sua pronúncia é tão boa, por que que você não faz um curso de inglês? Eu disse, eu não sei onde tem. Ela fez, tem um aqui perto, na cidade que eu morava, não tinha, que era no interior. Ela disse, tem uma na próxima cidade, tal, por que que você não faz? Ela me incentivou, eu cheguei para minha mãe e disse, ó, eu queria fazer o curso de inglês. A minha mãe, o que você quer, eu pago. Aí eu comecei a fazer, me apaixonei. Mas assim, não tinha tecnologia, era muito assim, a tecnologia que a gente usava era quadro, toca-fita em sala de aula, a gente não tinha slide, a gente não tinha questão de passar vídeo, era muita agonia. E eu lembro que eu ficava até tarde da noite ouvindo aquela Love Songs. Não tinha? Tradução, Aí eu pegava uma traduções. folha em branco e eu não gostava da que o cara traduzia. Eu gostava de ouvir a que o cara não traduzia, Ah, que era sim. duas partes. Aham. Aí, quando começava a música, eu ia escutando e ia anotando. Caramba. Para no outro dia, que as minhas aulas eram terça e quinta, eu chegar para minha professora e dizer assim: Olha, você tem a letra dessa música? Que eu queria saber quantas palavras daqui eu acertei, eu ouvi e eu copiei certo. Então eu comecei a fazer isso aí. Era essa coisa com música, eu gostava muito Aham. de música. Então foi assim que eu me apaixonei e hoje eu tô aqui, né? Interessante que os dois tiveram história com música, né? Sim, com música. Já aconteceu de ter um aluno que vocês lembram que disse assim, olha, eu acho que eu nunca vou aprender, sou um caso perdido, mas que depois ele estudou, aprendeu e, enfim, se deu bem, conseguiu destravar? Olha, vários. Sempre que a gente pega um aluno na unidade 1, ele sempre tem uma história para contar para a gente. Primeiro, porque que ele procurou a mais.
Por que que ele tá ali? Eu sempre pergunto, por que que você decidiu estudar inglês? Ah, veja só, professora, meu inglês é de escola, eu sou uma pessoa bloqueada, eu não acredito que eu vou aprender muito, mas eu quero tentar. E por que que você decidiu tentar? Ah, porque hoje eu me encontro num patamar de vida melhor, então eu quero ensinar também meus filhos em casa, eu quero viajar. Mas assim, por N motivos, já começaram alunos assim na Minds que diz que meu inglês é de escola. E aí, cara, quando você vê que esse aluno ele tá no livro 3, né, que ele já está falando, que ele já está dando opinião, mesmo que pequena numa sala de aula, você diz assim, poxa, como esse cara progrediu. Mas aí depende também de cada aluno. Com certeza. Porque eu sempre falo que a gente, professor e curso de inglês, não faz milagre. Uhum. Tem que partir da disciplina e de você realmente querer. Mas eu já peguei muito aluno, assim, que começou muito travado e que no final, assim, disse assim, poxa, e eu já perguntei, e aí, como é que você está se sentindo no livro 2? É. Porque você já passou do... Professor, eu tô, assim, melhor, eu tô achando que meu vocabulário tá melhorando, eu tô achando que eu tô pouco tímido na sala, eu tô conversando mais, assim, e isso é muito legal pra gente ouvir como professor. Uma realização, É uma né? realização. Professor Caro, lembra alguém? Eu lembro assim de um caso de um casal, inclusive, que eles faziam aula juntos e tal, e era um pessoal, e era um casal bem letrado, porque eles eram professores, faziam doutorado na Federal e tal. Eu notava que eles tinham muita dificuldade na pronúncia. Só que eu entendi que cada pessoa tem um valor, uma facilidade e uma dificuldade. Então, cara, ninguém é bom em tudo. Eu acredito que no caso de aluno seja o mesmo caso. E esse casal era muito disciplinado. Então, eles faziam bem os exercícios, a interpretação deles era boa. Eles tinham uma limitação de pronúncia. Uhum. Então, tinha uma pronúncia cheia de sotaque. Mas isso é uma coisa, uma limitação pessoal. Mas não impediam eles de serem bons alunos, de conhecer o idioma e de se comunicarem. Então, isso é muito importante, a gente identificar esse tipo de coisa, porque ninguém é bom em tudo, né? Até a gente, quando está aprendendo, e mesmo a gente sendo professor, a gente sempre tem uma das 4 habilidades. Qual é a melhor que você é? Qual é a melhor? Você se acha assim, eu acho que a melhor no inglês, eu acho que é isso aqui. Na minha, eu gosto de ler. Aham. A leitura, né? O listening, né? Tem que ouvir muito, mas assim, Sim. a gente tem uma deficiência, às vezes, em algumas coisas. Porque, por exemplo, um nativo de outro país falando, eu tenho que escutar 2 vezes para poder entender, Uhum. entendeu? Então depende do accent de cada país. Um francês falando inglês, um japonês falando inglês. Então, assim, às vezes eu estou fazendo um exercício, eu volto. Porque ninguém é bom em tudo, como ele falou. A gente não é bom em tudo 100%. Sim. Não E é. é interessante ouvir você falar isso, porque, por exemplo, você já dá aula há quanto tempo, Tati? Ai, tem mais de 11 anos. 11 anos, né? E aprendeu, você falou que estava em 98, né? Então, 98. né, aí quase 30 anos atrás. E aí, você reconhecer isso quer dizer que uma pessoa que tem medo de errar ou tá ali travada, se um professor tem esse sentimento, então ela não vai já chegar Não, eu sempre digo aos pronta, meus né? alunos, gente, eu tô aqui só para passar um pouquinho do que eu sei. Eu não sei tudo, não. Primeiro que eu não sou nativa, Aham. né? E eu aprendi um pouquinho, eu vou passar esse pouquinho aqui para vocês. E vou aprender também com vocês, porque, olha, todos os dias eu aprendo coisas assim de cantores que eu nunca vi na minha vida. Um menino me pedindo uma música, eu digo, é quem? É da onde? Então eu também aprendo. Então eu também aprendo. A gente não vai dizer que a gente não aprende com o aluno. Às vezes falta uma palavra no seu vocabulário e a gente sempre tem aquele aluno, né, que é o Google Translate, e tem aquele aluno ali para ajudar a gente, aí ele vai, professor é tal, eu digo, é verdade, é tal, pode confiar, teacher. Pesquise aí eu vou lá, eu digo, olha, tá vendo, ele acertou por mim. Então é uma troca. Perfeito. Ser professor tem que ser uma troca. Porque se não for uma troca, ninguém só dá o conhecimento. Ou a gente tem que dar e receber. Isso é uma sala de aula. Perfeito. É uma questão assim da ideia da fluência, porque a ideia da fluência, às vezes a pessoa interpreta mal a questão de ser fluente, né? Porque o aprendizado do idioma, a gente tem que cobrar do aluno, às vezes o aluno se cobra daquilo que ele ainda não viu. Então isso Sim, entrava o sim. aluno,
Porque às vezes ele quer usar uma coisa que ele ainda não aprendeu. Então, como é que ele vai querer usar aquilo que ele não aprendeu, né? Vez por outra acontece de um aluno questionar, falar assim, professor, mas eu ainda não sei falar tal coisa, assim, se eu chegar em tal lugar, como é que eu vou contar como é que foi minha viagem, né? Mas peraí, ainda está no primeiro livro, você ainda não aprendeu o passado ainda, você está fazendo as coisas do presente. Primeiro você vai aprender as coisas de você, do lugar onde você vive, do seu Na sua métier ali, rotina. de onde você vive. E aí você vai querer saber, você vai falar sobre aquilo que você ainda não aprendeu. Então isso aí trava muito. Então a fluência, às vezes a pessoa não fala como americano, mas ele é fluente. Mas ele expressa a imagem dele, aquilo, a mensagem dele, e ele entende o que o outro está falando, né? Então é uma coisa gradativa. Ele tem que se cobrar na medida daquilo que ele viu. Vocês são as melhores pessoas para falar sobre a metodologia da Minds, né? Vocês conhecem ela por dentro e sabem como funciona, como aplicar, enfim. Sobre esse bloqueio, essa trava que normalmente existe, o que é que a Minds traz para ajudar as pessoas nesse sentido? Tanto público adulto, né, adolescente, criança. Em relação à metodologia, como é que é tratada essa parte do bloqueio? Essa questão de metodologia, porque ela é apresentada da seguinte forma: a pessoa tem que ter contato com o idioma. A gente tem que colocar o dedo na ferida. Então a pessoa tem que ouvir. Então aí a gente volta lá atrás de como é que a pessoa começa a falar alguma coisa. Então ela fala porque ela ouviu. Se não E ela vai ouvir, ter que relacionar com um objeto. Então, ela tem que relacionar aquela palavra com uma imagem. Então, tem que haver Uma associação, essa né? Ela vai associação, ver né? e... Então, aí, depois a pessoa vai começar a ler, né? Aí, porque ela vai acostumar com o som da pronúncia e começar a ler. Aí, depois que ela lê, ela acostumou com o vocabulário e tudo mais, aí começa a escrever, porque ela vê o jeito que escreve e depois vai escrever, né? E isso é muito importante, até eu oriento os alunos, para quando for pronunciar, não pronunciar muito olhando para o que está escrito, Aham, porque a pessoa vai ser induzida a erro, sim. porque ela vai querer pronunciar do jeito que está escrito. E o inglês não é uma língua fonética. Então, por isso que a preparação que o aluno faz, esse contato prévio que ele tem com o vocabulário, ele traz isso. Então, a pessoa aprende a pronunciar. E depois que ele está pronunciando e há esse entendimento do vocabulário, ele vai para a estrutura e vai começar a escrever. era uma dúvida que eu tinha quando eu comecei o treinamento na Mites, que eu nunca falei. Vou dizer agora. Quando eu cheguei para treinar na Mais, eu conheci uma professora, e aí eu perguntei assim, menina, vem cá, como é o negócio aqui? Me conta. Aí ela fez, e aí, os alunos falam inglês aqui mesmo? Mas fala, mulher, fala a partir da unidade 2. Eu disse, sim. Não, Eu tu ia vai. perguntar, inclusive, isso agora. A partir de quando o aluno já começa a Da falar unidade inglês? 2 eles já começam a falar da unidade 2. E eu não acreditava, mas eu estava ali ainda treinando, uma curiosidade que vocês não sabiam. E aí, quando eu assisti a primeira aula da unidade 2, eu fiquei assim, que o aluno chegou, né, e a professora se apresentou, e aí começou tudo em inglês. Eu disse, caraca, quando eu saí, eu disse, e não é que fala mesmo. Aí eu não sabia como era feita a preparação, porque eu não tinha assistido ainda uma aula da unidade 1. Porque a aula da unidade 1 é quando justamente a gente senta com o aluno e a gente vai saber dele um pouquinho, falar da metodologia. E aí eu não Isso em tinha. português, É em em português e português e inglês. depois a gente faz uma partezinha com eles em inglês para ver como é que tá a Só na unidade pronúncia, 1, então. só na unidade 1. Certo. E aí, quando chegou na unidade 2, realmente é tudo em inglês. E aí eu fiquei assim, tipo, eu era professora trainee, né? Eu tava ali, eu disse, cara, aí funciona. E por que que funciona? É como o Carlos falou, funciona porque, primeiro, você tem um contato prévio com o livro, com o material, com o áudio. E você ali, que nem eu digo a eles, você ali, você está sozinho, mas você está treinando as 4 habilidades. Ali você está treinando o listening, o writing, o reading e o speaking. Porque a partir do momento que você começa a ouvir, no terceiro dia você vai repetir. Sim. Então, você já está fazendo o speaking. Depois você vai
do speaking, que termina tudo, você vai fazer o reading, dar uma olhadinha no material. Então, ali você está escaneando, mesmo que você não entenda, mas é como ele falou. Eu aprendi e eu não sabia, mas eu folheava aquilo ali, ó, e o aluno está fazendo a mesma coisa. Interessante. E aí, quando você chega na sala de aula, que você começa a dar aula, quando você fala assim, Hi, my name is Tati, what's your name? Ele vai dizer, my name is fulano, porque my name é geral, até minha avó de 90, que já morreu, ela sabia responder. Mas você pergunta assim, você diz assim, vamos lá, nice to meet you, ele vai dizer assim, nice to meet you, I'm from Olinda, and where are you from? E aí ele já tá respondendo. Aí eu tipo, cara, ele nem trava, ele nem pensa. Por quê? Porque ele já viu aquilo ali. Ele associou, Ele né? já associou a semana inteira. Por isso que eu digo assim, funciona quando realmente o aluno ele faz a preparação ali dedicadinho. Funciona muito. Perfeito. Esse contato, ele é essencial. É diferente de outros cursos que eu já tive a experiência de ensinar, assim como o professor Carlos também já ensinou em outros cursos. E a gente sabe, né, Carlos, que numa aula em que a gente dá um to-be ali de 50 minutos, em um curso com outra metodologia, a gente divide essa aula em 4. Uhum. Porque primeiro a gente faz só a afirmativa. O aluno ele não tem contato com o material. Tem aluno que no dia da aula ele chega, abre o livro, cheguei. Então o professor vai ali se virar nos 30. Então, primeiro é uma aula só de frases positivas. I am Tati. You are Maria. Começa a aula todinha assim. Terminou. Aham. Na segunda aula, tudo negativo. Na terceira, tudo interrogação. Vamos fazer pergunta. Na quarta, mistura tudo. E ali na Mind, a gente só tem o quê? 1 hora para fazer tudo isso. E funciona? Funciona, porque ele se preparou em casa. Sem a preparação, muito complicado. Então acaba sendo mais informação em menos tempo, né? Ou seja, o aluno aprende mais rápido, Sim, graças a esse aspecto, né? Sim, Porque ele teve contato antes. sim. Esse contato é como se fosse uma criança, né? Carlos estava comentando aqui, a associação que uma criança faz é exatamente isso, né? Ela vê, né? Ouve e começa a repetir, né? Sendo que a criança ela demora 1 ano, 1 ano e meio para conseguir se comunicar, né? Esse tipo de coisa da criança é muito interessante, porque quando eu falei lá no início de que a criança não tem o contraditório, né? Então, se você chegar para uma criança e mostrar um copo para a criança e falar assim, ó, isso aqui é uma bola, ele vai crescer achando Vai que é uma bola, acreditar a vida toda que é uma né? bola. Isso. Sim. Então, então você vai dizer a bola, alguma coisa assim. A bola, ele vai achar que é uma bola. Então, porque ele não tem o contraditório, ele vai crescer achando que é aquilo mesmo. Sim. Então, é a mesma coisa, de não fazer uma coxa de retalhos, né? Então, você aprende por frases. E aí, é aquela coisa de você fazer a coisa como deve ser e não da maneira que você gostaria que fosse. E é uma outra situação de um aluno que tem a dificuldade. Porque muitas vezes a pessoa quer falar do jeito dele, né? Ele quer usar a palavra que ele tem na mente, né? Sim. Então, se a gente pegar um exemplo assim, quando eu digo, eu estou com fome, a gente vai falar, eu estou com fome. São 4 palavras. Uhum. Se a gente for dizer isso em português, em inglês, então vai ser I'm hungry. Isso. Ele quase Só que 2? usa só 2, Caramba. né? Então, são uma série de situações. Não dá para fazer associação, né? Porque a construção é totalmente diferente. O jeito de se falar inglês é diferente do jeito de se falar português. Eu estava vendo esses dias no Instagram, justamente sobre essa parte do inglês para o português, né? Enquanto que acho que é THEY, né? They, né? Aí para essa, acho que é um pronome, né? Enfim, isso aí vocês sabem, né? Um artigo. É um artigo, né? Isso. Em comparação ao português, são vários, né? Enquanto que ele somente um já Aborda tudo. abrange tudo. Então, assim, para a gente que vai fazer a comparação do português com o inglês, é totalmente diferente. Não dá para pensar, né? É a questão do gênero, inclusive, né? Sim. Né? Porque no inglês não tem tantas coisas com o gênero, né, do substantivo, né? Quando a gente fala teacher, pode ser para he ou she, Sim. né? Aqui é o professor, a professora. Isso, Né? A exatamente. gente tem muita Student, pode ser, né? Então, às vezes o aluno não se atenta para isso, né? Eu dei aula semana passada para um aluno, a gente estava falando sobre temas de conversation e tal, inclusive o tema da aula foi conversation, o que é que a pessoa fala na conversação, onde é que é mais fácil, onde é que a conversação é boa, não, e tal. E aí alguém falou assim, sobre comida, né? Sobre culinária.
Aí alguém perguntou assim, teacher, então, how can I say receita in English? Aí eu fui e disse, recipe. Aí ela falou, mas isso vale também para o do médico? Eu falei, não, isso é outra coisa. Ah, É verdade. prescription. Então, essa questão da decodificação, ela não pode ser levada ao pé da letra por causa disso. Que no Então, por português isso que tem que se haver a contextualização daquilo. E é onde a gente traz muito isso, o ensino do idioma através da contextualização. Por isso não se deve traduzir ao pé da letra. Porque se a pessoa pegar receita, vai achar que é a receita da comida, mas é a receita do médico. A carteira do colégio, a carteira de documento. Os Perfeito. false friends. E no caso, dessa forma, não usa tradução, né? Não. Acaba sendo só totalmente em inglês, né? 100% em inglês. Criança, como é que é a questão de criança? Criança também chega para estudar com alguma trava, né? Chega a ter algum tipo de bloqueio vindo da escola, ou é mais tranquilo? Olha, a criança é muito tranquila, assim. Eu já ensino criança há um tempinho. Mas, assim, eu nunca tive uma criança que chegou assim, dizendo, eu sou travada em inglês. Porque, assim, criança é muito tudo natural, né? Depende muito, assim, ó. O meu primeiro contato com a criança sempre vem através de um game, para eles se soltarem em sala de aula, né? Então, assim, eu quero que eles se soltem. Então, eu me apresento, faço uma brincadeira. É aí que eu vou ver quem é mais hiperativo, quem não é, quem é mais calmo, quem não é. Mas, assim, criança é muito difícil, assim, a gente ter uma criança e ter um relato. Porque a criança, para ela, eu acho, assim, que tudo tá bom, né? Tudo tá bom, mas, assim, depende muito, assim, do que é que, por exemplo, na escola dela, o que é abordado. Eu já peguei criança dizendo assim, olha, tia, eu não gosto do meu inglês da escola, mas eu gosto mais do daqui. Ou vice-versa, eu já peguei os pais dizendo, ele gosta, ele acha mais fácil da escola do que o daqui, Sim, né? Tem a questão do mais fácil e o mais difícil. sim. Mas criança travada e dizer assim, olha, eu sou travado. Primeiro, porque eles estão ali para se alfabetizar. Então, não tem o que travar e o que destravar. Entendeu? Então, assim, é mais natural. Nunca peguei um bloqueio de criança. Já peguei criança tímida, criança Sim. mais calma, criança mais imperativa. E no caso da criança, tem muito a questão da tecnologia, né? Sim. A Minds a gente sabe que usa muito tecnologia, né? Sim. Então, VR, Os lousa óculos, digital, os óculos, né? a lousa. Como é que isso, você em especial, né, Tati, como é que você vê que isso ajuda nesse processo para a criança? Vê só, ajuda numa parte assim, eu acho que o digital, ele é muito legal, muito legal. Mas a gente sempre tem que ter um plano B. Ajuda muito, porque a criança, ela é muito visual. A criança, ela gosta de ver. Então, tudo que você está apresentando, se você bota uma tela colorida, vai chamar atenção. Se você botar um game ali, vai chamar atenção. Certo? Os óculos, eles estão encantados, porque, assim, tem muito jogo legal. Então, a gente tem que procurar usar dentro de sala de aula e trabalhar aquilo ali. Aquilo ali vai ajudar o quê? O professor está aqui controlando, ele está sentindo, porque o óculos, ele traz uma emoção dentro de você. Sim. Se é um jogo de cozinhar, ele vai sentir que ele está cozinhando. Mas, ao mesmo tempo que ele está sentindo que ele está cozinhando, ele está aprendendo as palavras em inglês. Ele está fazendo ali. E o outro já está aqui querendo ir, empurrando ele para querer ir. E é aquela briga. Então, ajuda muito. Vai ajudar em pronúncia, vai ajudar em destrava, se vai ajudar em timidez, porque eles vão começar a brincar. Eu acho que a tecnologia em si, ela ajuda muito. Comparado ao que eu estudei, como o Carlos estudou, ajuda muito, porque as crianças de hoje já nascem tecnológicas. Eu acho que daqui a uns dias os bebês já estão nascendo assim. Então, ajuda muito, porque eles são muito condicionados à tecnologia. Mas, assim, Carlos, na tecnologia, quando não tem, a gente tem que ter o quê? Um plano? Um plano B, não é isso? Tem que tirar o coelho da cartola. Exatamente. Entendeu? Então, a tecnologia ela é muito importante em qualquer área. Hoje em dia, a gente sabe disso, não pode ficar sem. Mas você também tem que ter o coelho da cartola, tem que trabalhar ali e também tirar ele um pouquinho dessa questão. Eu acho muito importante também não estar bitolado à tela, mas tipo fazer um game dentro da escola, levar eles para ver o estacionamento e fazer um vídeo ali mostrando alguma coisa que eles tenham que falar, fazer eles produzirem algo também é muito legal.
Tem o lado da imersão, né, da experiência, né, como você comentou do Oculus VR em especial, mas ter essa dinâmica, ter uma vivência diferente que Sim, para praticar a de forma gente tem que diferente. juntar os dois, Sim. porque a criança ela não pode só É ficar um recurso, condicionada, né? é um É um recurso. recurso. É porque em sala de aula, gente, o recurso é sua criatividade. É o que vem na sua cabeça. O que vem na sua cabeça, você pode fazer uma aula fera. Depende muito da criatividade do professor. Então, eu posso dar uma aula fera sem ter um slide, sem ter nada. Eu posso até com um papel e uma caneta, ou só o quadro. Vai depender muito da sua criatividade. Entendeu? É aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Ninguém é bom em tudo, né? Sim. Então, se, por exemplo, se ele não dispõe de uma tecnologia, de repente ele tem ali um jogo de guessing game que alguém vai ter que adivinhar, né? Uhum. Tal, ou se não, blindfolded, ele cobre os olhos e tal, tem que tatear alguma coisa, né? Então, nas nossas técnicas de aula, a gente usa técnicas para o kinesthetic, que a gente chama Ter Total toque. Physical Response, que é uma Sim, sim. resposta Isso. física, né? Quem termina primeiro e tal, aquele A negócio todo, gamificação, Isso. né? Então, massa. isso tudo é muito importante, né? Para poder provar para o aluno que aquele condicionamento é muito importante, seja na criança, seja no adolescente, e tirar aquela coisa do aluno chegar na sala de aula e falar, me ensina se você for capaz. Isso Jogar para é, vocês a responsabilidade e ele está exatamente. totalmente isento, né? O aluno, ele é muito importante nesse aspecto. Ele tem que ter a sua predisposição, ele tem que estar ali por algum motivo. É lógico que ele vai ter que ser envolvido, é lógico que vai ter que ter uma estratégia, mas ele tem que ser envolvido Ele é nesse sentido, co-participante, né? né? Foi um prazer receber vocês, estar aqui com vocês nesse primeiro episódio, né? Para a gente poder destravar também, né? Para Uhum. poder fazer. E você, nosso ouvinte, que estava aqui acompanhando até agora, se para você fez sentido tudo que você viu, você quer destravar de verdade, a Minds está dando uma aula experimental grátis, tanto na forma presencial como forma online, e você pode fazer. Para você poder acessar e poder agendar, clique no link que você vai poder falar ou no nosso WhatsApp ou no nosso Instagram. Vai ser um prazer receber vocês.